Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, vamos lembrar aos amigos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, por favor, no canal, que acionem o sininho e que a cada vídeo possam curtir tudo isso. A gente pedia 4 coisas ainda para compartilhar. Eliminamos o compartilhar, reduzimos para 3. São ações que nos ajudam, comentários, todas as ações nos ajudam e nos enriquecem no sentido dos comentários, não é? Dúvidas, sugestões, então também podemos colocar nos comentários. Ok. Nossa mensagem de hoje é de número 67, cujo título é Os Vivos do Além. A gente costuma chamar de mortos, né? Mas não estão. E nem estaremos quando lá chegarmos mais uma vez, né? Saímos de lá e aqui sempre voltamos e voltaremos enquanto não atingirmos um grau de aperfeiçoamento que nos tire da roda das reencarnações. Muito bem, e aí só voltaremos não mais compulsoriamente, mas como missionários, como tantos companheiros vêm para missões, não é? Já fora dessa roda compulsória de reencarnações. Muito bem. O versículo destacado por Emmanuel é o 30 do capítulo 9 do evangelista Lucas. E nós temos a descrição de Lucas sobre uma passagem que conhecemos como a materialização no Monte Tabor. Jesus se faz acompanhar por 3 dos seus 12 apóstolos, os mesmos 3 que ele sempre, quando destacava, eram sempre os 3 destacados: Pedro, Tiago e João. Tiago e João, os irmãos Boanerges, né? Os irmãos Tempestade, os filhos de Zebedeu. E ele vai com esses 3 apóstolos ao Monte Tabor. Lá surgem materializados Moisés e Elias. E Jesus conversa com eles sobre o encantamento dos apóstolos. E é sobre essa passagem que versa o versículo 30 do capítulo 9 de Lucas. Então nós temos: E eis que estavam falando com ele, Jesus, 2 varões, 2 homens, que eram Moisés e Elias. Não é que poderiam ser, que talvez fossem, não, que eram, é uma afirmação, Moisés e Elias. Fato. Emmanuel comenta então essa mensagem, lembrando o título, Os Vivos do Além. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Ou seja, sempre que isso acontece, fica na conta dos demônios, né? Mas não são espíritos desencarnados, esses não se comunicam, não se podem comunicar com aqui, é outra coisa totalmente, cortam-se todos os vínculos, elos. Então, ele coloca que muitas vezes é uma exigência, vamos dizer, para uma coerência da doutrina daquela crença religiosa. E ele continua dizendo: Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando, ou seja, conversando com 2 entidades egressas da esfera invisível, ou seja, vindas
da esfera, né, saídas da esfera invisível, de que o sepulcro, essa esfera invisível, o sepulcro é a porta de acesso. É o que chamamos de mundo espiritual, onde estão os espíritos que desencarnaram, já estiveram aqui, e enquanto ainda necessitarem reencarnar, ficarão lá para reencarnar também aqui, já que é um planeta de provas e expiações. Então, nós, espíritos imperfeitos, precisamos reencarnar para sairmos deste estado de imaturidade que ainda nos representa. E ele continua dizendo: aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas. Quantas vezes ele expulsa espíritos imundos, perturbados, não é? Quantas vezes? Então, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos, ou seja, os espíritos, no caso, pessoas obsidiadas por esses espíritos perturbadores, muitas vezes ainda maus. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás. Ou seja, dogmática é aquela que porque tem que ser, não, é demônio sim, é Satanás sim. Então ele vai dizer que essa mentalidade dogmática, aquela cega que é, não tem explicação, e é isso, encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Então, Satanás não vai melhorar nunca. Sempre foi Satanás, Satanás continuará. E o que nós sabemos? Que os espíritos, por mais perversos que estejam em determinado momento, na perversidade não continuarão eternamente, na medida em que a lei do progresso é uma lei. Nós estamos condenados à perfeição, a progredir até atingir a perfeição relativa. Ou seja, ninguém fica indefinidamente no mal, porque o mal é a imperfeição, certo? O mal é a imperfeição, a manifestação da nossa imperfeição. Quando ainda usamos o livre-arbítrio para as paixões, para as soluções ou decisões inconsequentes, irresponsáveis e que apenas encontram para o nosso futuro ou destinam para o nosso futuro vamos dizer assim, as mazelas que elas vão provocar, né? Decisões infelizes vão gerar consequências igualmente infelizes. Isso acontece por quê? Porque a gente precisa aprender a não fazer mais essas escolhas infelizes. E para isso a gente tem que realmente arcar com essas responsabilidades para aprendermos que não é por aí. Que sempre vamos ter uma resposta negativa a uma decisão negativa. Então, não compensa. Então, ele continua dizendo: aqui, porém, não é espírito perturbado, não se pode dizer que é Satanás, nada disso. Trata-se de sublime acontecimento no Tabor, esse monte chamado Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos. A descrição deles é muito linda, não é? Resplandecentes, gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, aqui entre aspas, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados, ou seja, não eram anjos indefinidos. Quem era? Era um anjo. Não, muito bem, devidamente, como diz Emmanuel, devidamente identificados.
não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, de que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, no caso, Elias, dando-se a entender claramente que os mortos, também aqui mortos entre aspas, voltam de sua nova vida. Essa nova vida que é depois da vida física. Então, essa nova vida é a vida espiritual. Eles voltam, não necessariamente para a encarnação, voltam muitas vezes, nos aparecem em sonhos, não é? Aqueles que têm capacidade de vidência os veem, outros os escutam. O nosso anjo guardião se faz presente pela nossa intuição. Não são. Mas o anjo guardião, ele também é um espírito, inclusive nos diz lá no livro dos Espíritos, que é um espírito afim nosso. Não é? Um espírito que nos dedica amor, carinho, que nos acompanha. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas sempre que pode ser assim, é assim. Então vamos pensar assim. Quando os pais de uma criança falecem, ela vai ter que passar para a guarda de alguém. Quem seriam os primeiros a se habilitar a cuidar daquela criança? Pessoas ligadas a ela, não é mesmo? Aquelas que já têm, vamos dizer assim, um laço afetivo com essa criança, querem protegê-la, querem cuidar dela. Pode acontecer de, naquele momento, haver uma impossibilidade. Aí ela vai passar para uma família, né, para os cuidados de uma família que necessariamente não a conhece, não nessa encarnação, não é? Então, da mesma forma, sempre que possível, o nosso anjo guardião ele tem relação já afetiva conosco. Mas pode acontecer de não ser assim? Sim, pode acontecer de não ser assim. Então, um bom espírito assumirá essa condição junto a nós. Vai ser pior do que fosse alguém que gostasse de mim. Não, é um bom espírito. Um bom espírito já tem uma condição de amar diferente da nossa. Muitas vezes nós damos, vamos dizer assim, maior cota, não por maldade ou coisa parecida, mas naturalmente nós damos maior cota de amor e atenção àqueles que já têm o nosso afeto, né? Que já estabelecemos esses vínculos de afeto. Mas nós somos ainda espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos não assumem posições de anjo guardião. Anjo guardião precisa ser um espírito bom, certo? Muito bem. Essa mensagem nos mostra que diante de fatos, não há argumentos. Então não tem como argumentar aqui. Mas ficou meio vago, não se sabe bem quem realmente eram. Não, sabe-se sim. Moisés e Elias. Então, vê-se lá na história do Antigo Testamento que Moisés e Elias eram pessoas, né, do bem. Então, não eram espíritos perturbados que pudessem ser tido à conta de demônios, não é mesmo? E aí vai por terra, mas nós sabemos que existem, como bem começa Emmanuel na mensagem, existem certos interesses que deturpam, né? Tentam desconfigurar um ensinamento, né? Não vem aqui ao caso a gente dizer que tipo de interesses são, mas existem. Mas cabe a nós o nosso discernimento de, estudando, refletindo sobre o que aprendemos de doutrina e de evangelho, nós mesmos chegarmos às nossas conclusões. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje sobre os vivos do além. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia,
pela oportunidade reencarnatória, pelos afetos queridos que estão sempre buscando nos ajudar, não apenas os encarnados, mas dos desencarnados, não apenas o nosso anjo guardião, mas os espíritos familiares, os espíritos amigos. Que a tua paz possa nos abençoar, Senhor Jesus, assim como aos nossos lares, assim como a todos os lares deste mundo, a todos os corações, até aqueles que se acreditam sem lar, Senhor, e sem afetos que olhem por eles. Muitas vezes, espíritos de muita, muita luz estão acompanhando os desvalidos do mundo. E isso é mais regra do que exceção. Sempre teremos, mesmo aquele que achamos que está muito endurecido, sabemos, Senhor, que ele tem um bom espírito a cuidar dele. Então, Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos ainda endurecidos, sofredores. Abençoa-os com a tua paz, que embora saibamos, Senhor, que estejam endurecidos ainda para isso, ali estará depositada para o momento certo. Muito obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que recebemos, todos nós, aqui neste mundo, sob o teu cuidado. Fica conosco hoje sempre, Mestre amado, graças a Deus. Então, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.